Olá, olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando para a live noturna do Petit Jornal, live dessa segunda-feira, 5 de setembro. Cá estamos. Olá, gente. Boa noite. Salve, salve. Bem-vindos. Olá, olá. Muitos assuntos a tratar hoje. O dia foi quente. Acontecimentos importantes ocorreram no dia de hoje. Ô, senhor, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Sofia? Como vai? Beleza? Alegria, satisfação. Tá tudo normalizado, Daniel. Finalmente, né, rapaz? Acabou Pô, o problema, acabou a dor de cabeça. acabou manualmente? Acabou Acabou manualmente. normalmente, é Mas verdade. acabou. Cara, que sufoco, cara. Pô, te Acabou, contar. acabou, acabou através do customer service do United States Não. of America? Não, mas acabou. Ah, porque no Brasil as pessoas não sabem atender. Nos Estados Unidos é outra parada, Daniel. Nos Estados Unidos as pessoas. O atendimento é muito melhor. A Aham. Arlene Sampaio já comprou 2 selos, tá aqui. Agradeça a Arlene, por favor. Obrigado, Muito Arlene. obrigado a Lene e muito obrigado para Mariana Schettino. Muito obrigado para as duas. Ah, muito Muito obrigado para obrigado. Luciana Vogue, comprou o selo também. Muitíssimo Hoje é o obrigado. 350, né, rapaz? 350. Olha aí, Hum, mais um número inteiro, redondo, natural, não primo. O que mais, Daniel? Irracional. Irracional. É isso. Importante, número racional. Número 350, selos a E- selos. Beleza. Olha aí, Paula NR comprou 2 selos, obrigado. Vamos lá, vamos ver se agora vai acertar, Daniel. Tenta aí, cara. Quem mais comprou selo? Temos aqui Mama Yogini, Olha comprou um aí, selo. cara, Que que beleza, olha maravilha, que aí. beleza. Maravilha, parabéns, Daniel. Obrigado, Mama Yogini. E auditável, é auditável também, Daniel? O selo é auditável, o selo é Não, o impresso e selo auditável. não. O O quê? número, 350, é um número Ah, é inteiro, natural, auditável. auditável. Também é auditável. Lógico, lógico que Se tudo é contar auditável nesse país, direitinho. rapaz. Viviane Viviane Ribeiro, Ribeiro. obrigado, comprou selo Viviane também. Ribeiro deve estar congelando. Rapaz, se eu estou congelando aqui, Viviane lá em Curitiba, deve tá um frio, rapaz. Mas Viviane, eles lá se faz agasalha. frio, mas eles não sentem frio. Aqui faz Não frio, mas a gente não sentem não, sente. né, cara? É. Estou dizendo aqui que a notícia de que teve a sanção da Rússia, Daniel, contra o Champagne e o Ben Stiller foi invenção minha. Ah, Não é invenção minha, é verdade. Eles aliás, foram de tá fato na pauta sancionados. hoje, tá na pauta. Não na pauta. Eu achei que é maravilhoso isso, cara. É maravilhoso. A gente Ô, tem que analisar isso, cara. ô Daniel, eu ouvi dizer que o Ben Stiller está desesperado, cara, que ele tá doido para ir para a Rússia. Porra, imagina, Ele tava cara. assim, passagem Ô, comprada Tanguy, já. você Ah. viu o vídeo da Gazprom? Cara, você viu? A Gazprom soltou um vídeo, cara, maravilhoso. A gente podia falar sobre isso hoje. Cara, o Ai, vídeo é Daniel, eu não maravilhoso. aguento mais não, cara. Não dá mais, cara. O Não vídeo é dá muito mais. bom, cara. O vídeo é muito bem feito, cara. Muito bem feito. Ah, Ai, cara, já falaram que tanguei a cara do Adam Driver. Johnny, eu só queria a conta bancária do Adam Driver, não queria mais nada. Adam Driver, coisa boa. Ô, É. gente, vamos chegando aí. Bem-vindos, Gente, que, ó, bem-vindos. a Tiane Legal tá bolada com frio lá em Curitiba, hein? Tá muito frio em Curitiba. Gente, que isso? Aqui está congelando em caixa alta. Porra, deve estar frio pra cacete mesmo. Porra, Curitiba tá frio no verão. Tá frio em Curitiba, cara. No verão tá frio em Curitiba, rapaz. Ficou louca. É isso. É, É... cara, o perito argentino, que loucura o negócio. Tu viu o negócio do perito argentino? Pagaram. O cara pagou os dados do telefone Daniel, do eu não cara aguento mais. lá. Não dá mais, Daniel. Não tem... Aí, As aí pessoas estão acontece pegando pesado. É, Aí estão pegando acontece a pesado. parada dessa numa série na Netflix, o pessoal vai dizer, Ah, é. Ah, apagou. forçou, Apagou. forçou, vá. O perito vai apagar os dados do telefone do Ah, cara que ele foi tentou lá e apagou. assassinar a vice. Ah, ó, não pode ser. Porra. Ai, cara. Ai, cara. Mas, pô, essa história, a gente tinha que entrar nessa história, cara. Estado do perito. Tu não botou na pauta, não, a história do Não perito, botei, cara. rapaz? Não botei porque, Ah, Daniel, chega um nível de absurdo que eu não consigo. Eu não consigo lidar com isso, cara. Como é que você lida com uma informação dessa? O cara foi lá e apagou as informações. Não botei na pauta, ai. não, cara. Ah, cara, tem uma hora que também tudo tem limite, sabe? Tudo tem limite. Eu vou falar de hoje de atentado terrorista no Afeganistão, cara. É o Talibã falando assim: gente, tem que parar com esse negócio de atentado terrorista aí. Ah, não dá, cara. Não tem condição. Não dá. Enfim. Esse mundo é muito maluco, né, rapaz? Que mundo maluco. Aliás,
Hoje a dona. A gente vai falar da dona, né? Da dona que arrumou emprego novo hoje, da Arrumou senhora, que arrumou emprego, emprego novo. Mas A ela não gente vai estava falar. desempregada, não. Ela estava Não empregada tá. e Mas foi ascendeu. promovida, melhor Foi dizendo, né? promovida. Da promoção. É Da isso. promoção lá que a senhora arrumou. Rapaz, fui dar uma investigada na parte econômica dela. Rapaz, contei coisa boa, hein? Cada coisa. Coisa É a muito boa. Quero Margarete falar sobre voltando? isso. Margarete está Porra. voltando, né? Vou falar sobre isso. Não, mas Margarete, porra, muito piorada, né, cara? Vamos combinar. Margarete, muito piorada. Ai, cara, a Margarete que é meio desorientada, assim. Vou fazer as paradas aí. Né? Aí, enfim. Aliás, o Reino Unido tem essa capacidade de criar uns Mr. Bean, né, cara? Em vários cargos diferentes. Pô, o Boris Johnson. Pô, antes foi a Theresa May. A Theresa May a gente até acha normal porque ela foi substituída pelo Boris Johnson. Mas era uma pessoa esquisitíssima também, né? Era. Estranhíssima. Enfim, vamos Ali... lá, né? Vou começar, cara. Fala Vamos aí. começar então, peraí, vamos lá. Gravando aqui, chefe. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 350. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit, são exatamente 22 horas e 6 minutos da segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza, que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir aí os acontecimentos da economia e da política internacional. Tanguy, fica aqui o registro de que está normalizada a situação do nosso podcast na Apple Podcasts. Nós tivemos aí algumas dificuldades técnicas na última quinta-feira, onde foram publicados 2 episódios, e também tivemos dificuldades técnicas no dia de ontem, no episódio que foi publicado ontem. O SoundCloud, que é o distribuidor aí de podcasts, parece que não estava falando a mesma língua da Apple Podcasts, mas está normalizado. Foi resolvido pelo Customer Relations dessas empresas americanas maravilhosas? Não, foi resolvido pela TI do Petit Jornal. A TI do Petit Jornal entrou lá, meteu a mão na TI, cumbuca Daniel. e Deixa eu te falar o resolveu. que quer dizer TI. TI é Tanguy e Daniel. É isso. É isso. Foi quem tem que Essa é a resolver a TI. situação. A TI do É. Petit Jornal ficou aí durante horas e horas. Isso não é um exagero, ficou efetivamente mergulhado, debruçado nesse problema, mas resolvemos essa questão técnica e agora normalizamos a distribuição do podcast do Petit Jornal. Então fica o convite para o pessoal que ouve na Apple Podcasts a ouvir os episódios anteriores, os 2 da última quinta-feira e também o episódio de ontem tá aqui. Vamos nessa? Vamos lá, Daniel. Eu queria deixar o agradecimento, tá, para a Apple Podcast e pelo SoundCloud por absolutamente nada, mas, enfim, foi resolvido finalmente. Daniel, eu tô cansado. Porque, assim, o pessoal fala assim, o Brasil me cansa, o Brasil... Daniel, o mundo tá num estado que não tem condição. Daniel, eu não botei na pauta, cara. Apagaram os dados do celular do camarada que botou uma arma a 15 centímetros da cara da vice-presidente argentina. O perito, Apagaram. Tanguy. Perito, falei, ih, rapaz, apaguei, meu Deus do céu. Aí eu falei, cara, eu ia comentar sobre isso na pauta de hoje, mas me deu um cansaço, assim, eu não sei nem por onde começar. Aí, quando eu tava quase, me recuperando, sabe? Beleza. Aí veio o vídeo da Gazprom. Você quer comentar o vídeo da Gazprom? Por Eu favor, quero, Daniel, Tanguy. faça esse favor para mim. Vamos fazer a contextualização, né? No dia de ontem, nós falamos aqui no Petit Jornal que a Gazprom havia ali interrompido o fornecimento de gás através do Nord Stream 1 por questões técnicas, né? Por questões técnicas, seria ali uma manutenção de 3 dias e tal, e que depois de 3 dias haveria uma retomada daqueles 20% regulamentares que a Gazprom estava enviando para a Europa através do Nord Stream 1. Pois bem, no dia de hoje, o governo da Rússia, a Gazprom, resolveu jogar limpo. Falou, gente fina, não é problema de manutenção, não. A gente resolveu que a gente não vai religar esse troço. Não é problema de óleo que estava vazando, que a gente disse até ontem. Não é problema nada disso. É que vocês são muito malvados, vocês são os pilantras, os picaretas, estão sancionando a gente e nós não vamos mais enviar gás para vocês de forma regular enquanto não houver a suspensão dessas sanções absolutamente ilegais que estão sendo feitas pelos países ocidentais e, em particular, pela União Europeia. Inclusive, o Dmitry Peskov, o porta-voz do presidente Vladimir Putin, acabou culpando as sanções justamente pelo problema, por essa crise do gás que está sendo enfrentada no atual momento pela União Europeia.
E aí, Tanguy, aí veio a cereja do bolo, a Gazprom solta um vídeo, gente, nas redes sociais. O vídeo, basicamente, dizendo o seguinte, ó, estamos fechando a torneirinha. Aí tem um camarada lá fechando a Isso. torneirinha, literalmente fechando a torneirinha do gás. E aí aparece a Europa congelando. Eu estou falando sério, congelando. E aí vem uma frase, eu não sei é o certo se o inverno será frio, o inverno será longo, alguma coisa nesse sentido. E encerra o vídeo. Quer dizer, Tanguy, estamos vivendo a fase Da bravata. da trollagem internacional através de redes sociais, rapaz. Que coisa louca! E esse foi o vídeo da Gazprom e fica aqui o contexto e a explicação ampliada, né, Tanguy? Pois é, a frase, aliás, do Dmitry Peskov, que o Daniel fez referência agora há pouquinho, só para lembrar, Dmitry Peskov é o porta-voz do Kremlin, e o que ele disse é o seguinte: se os europeus absurdamente decidirem recusar a manutenção de seus equipamentos, ou melhor, de equipamentos que pertencem à Gazprom, mas que eles são obrigados contratualmente a fazer a manutenção, isso não é culpa da Gazprom. A culpa é dos políticos que tomaram decisões sobre as sanções. Então, a culpa, Daniel, de ter sanção, de todo esse problema do gás, é das pessoas que decidiram pelas sanções. E aí, Daniel, é dos políticos, né, que decidiram por impor as sanções. É a volta do argumento do Putin desde lá do início da guerra, né, que é vocês vão colocar as sanções, quem vai ser prejudicado são vocês. Tá? A gente tem, quase literalmente, né, não é lenha para queimar, né, Daniel, mas é gás para queimar. Gás a gente tem, não vai faltar aqui para a gente. Inclusive, me arrisco a dizer que o isolamento russo não vai ser um isolamento muito brabo para a gente, não. E a gente está vendo que é verdade, né? A Rússia, de fato, ela tem uma galera que está dialogando com ela, comprando gás, comprando petróleo, comprando tudo que ela tiver para vender. Vai sofrer um pouquinho, mas não vai sofrer tanto assim. Agora, Daniel, parece que, de fato, o inverno vai ser um negócio complicado na Europa Ocidental, né? Pois é, vai ser bastante complicado. E eu queria fazer apenas um rápido complemento, Tanguy, em função desse anúncio, né, por parte da Gazprom que não retomaria o fornecimento de gás através do Nord Stream 1, fornecimento que já tinha sido adiado, né? Afinal, aqueles 3 dias já tinham passado quando nós repercutimos isso aqui no Petit Jornal no dia de ontem. O euro caiu mais um pouco. O euro veio abaixo do dólar, veio abaixo da cotação de 1 para 1, veio para o mais baixo valor dos últimos 20 anos, o euro que tem 20 anos, o que mostra uma fragilidade da economia europeia, ou seja, os impactos sobre a economia europeia estão sendo precificados pelo mercado. Existe aí uma crescente expectativa de que a Europa vai enfrentar enormes dificuldades em termos de inflação, em termos de crescimento, e isso está se refletindo no valor da moeda única europeia, que vem caindo, que vem derretendo em relação ao dólar americano. Daniel, temos notícia, fumaça branca no Reino Unido. Liz Truss será a nova primeira-ministra britânica. Só para a gente lembrar, né, tem algumas semanas, o Boris Johnson anunciou que não permaneceria no cargo, estava impossível para ele, né, não era nem muito uma opção, e, portanto, houve aquele processo, né, de escolha do novo líder do Partido Conservador, que é o partido que tem maioria no parlamento britânico. Sobraram 2 nomes, né, a Liz Truss e o Rishi Sunak, e os 2, portanto, foram submetidos para os afiliados, né, os membros do Partido Conservador. E hoje, finalmente, né, falei essa data várias vezes, né, o dia 5 de setembro era a data marcada para que finalmente tivesse o resultado. E no total, Daniel, a Liz Truss, que é a atual ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, obteve 81.326 votos contra 60.399 do Rishi Sunak, né, que foi, durante o governo do Boris Johnson, o responsável pelas finanças, né, o secretário de finanças. Eles têm um nome específico, né, que é o Lord of the Exchequer, se não me engano, o Chancellor of the Exchequer, né, que é o ministro das finanças. Então ele ficou atrás dela, né, ficou consideravelmente atrás dela. Ela conseguiu, portanto, um total de 57% dos votos. Algumas coisas chamaram atenção, no entanto, Daniel. A primeira delas é que foi muito mais apertado do que imaginado. Já se imaginava que ela era a favorita, apesar dela não ter tido a maior votação entre os parlamentares, ela já era mais popular entre os afiliados, né, enfim, entre os membros do Partido Conservador, mas ela teve, aspas, aqui apenas 57% dos votos e é, portanto, a escolha de líder do Partido Conservador mais apertado do século XXI. Né? As outras votações elas sempre tiveram uma margem maior e como é algo interno ao partido, imagina-se que quanto maior o consenso, né? Enfim, quanto menor o dissenso, melhor.
né? Então a margem dela já foi apertada. Mas outra coisa que chamou atenção também, Daniel, que foi a quantidade de eleitores do Partido Conservador que não votou. Cerca de 20% dos eleitores não votaram. Aí você fala assim, pô, mas 20% é pouco, né? Mas não é o histórico, né? No histórico de uma votação entre uma quantidade razoavelmente pequena de eleitores, particularmente do Partido Conservador, é É porque comum que o são comparecimento seja mais militantes alto. engajados, né? São militantes Exatamente. engajados. Não me parece razoável que 20% não vá votar, né? Pois é, e aí você faz a conta, né? Você percebe que são cerca de 200 mil afiliados, 81 mil votaram nela. Então, pô, assim, uma votação expressiva mas é menos da metade da quantidade de gente que poderia ter votado. E ela já vai assumir, Daniel, numa situação complicadíssima, né? Ela vai assumir num momento de dificuldade na economia das famílias. Aliás, o cálculo é impressionante, né, Daniel? O custo que as famílias vão gastar com energia, né, ao longo dos próximos meses tende a ser 80% maior, né, do que era antes do início da guerra. Então, assim, é uma inflação para as famílias, que é um negócio inacreditável, perda de competitividade industrial, aí naturalmente o Brexit está aí no meio, guerra, dificuldade e tal, recessão e guerra na Ucrânia. Lembrando, uma guerra na Ucrânia na qual o Reino Unido é um dos grandes aliados da Ucrânia, espera-se que esse apoio se mantenha. E ela disse, no entanto, Daniel, ela espera o céu de brigadeiro daqui para frente, espera que não tenha novas eleições antecipadas até 2024, pretende conduzir o seu partido a uma vitória no ano 2024, imagino que ela queira continuar como primeira-ministra até lá. Então, a agenda que a gente tem daqui para frente, Daniel, o Boris Johnson vai até a Escócia, que é onde a rainha Elizabeth II se encontra, vai anunciar formalmente a sua renúncia e logo depois a senhora Liz Truss vai se apresentar à rainha e vai pedir autorização para montar o governo. Esse é o ritual, né, que a gente tem nessa passagem de cargo, Daniel. Ela será a segunda mulher primeira-ministra, já tivemos a Na Margaret verdade, a Thatcher, né? terceira, né? A terceira, teve a Theresa A terceira, é May. verdade, a terceira. Então, a gente teve exatamente a terceira. Então, a gente já teve a Margaret Thatcher, foi chanceler, foi primeira-ministra entre 79 e 90. A gente teve a Theresa May e agora a senhora Liz Truss é a quarta primeira-ministra, ou quarto líder conservador de 2015 para cá, Daniel. É muita coisa. A gente teve o David Cameron, Theresa May, Boris Johnson e agora a Liz Truss assumindo agora a partir de 2022, Daniel. E também é interessante que a Liz Truss ela se coloca como uma grande fã da Margaret, né? Margaret Thatcher, que foi justamente primeira-ministra entre 1979 e 1990. Recentemente, ela chegou a imitar a Thatcher quando ela esteve na Praça Vermelha em Moscou e ela usou ali também um chapéu de pele russo, exatamente como a Margaret Thatcher havia feito algumas décadas atrás. Isso virou meme, virou piada na internet, justamente pelo fato da então chanceler britânica, né, da então ministra das Relações Exteriores britânicas, tentar emular justamente a Margaret Thatcher. Ela é uma ávida defensora do livre comércio. Ela destaca que a prioridade do ponto de vista econômico para ela é cortar impostos, uma medida que ela insiste, argumenta que terá o condão, terá a capacidade de reiniciar, de fortalecer, de impulsionar a economia britânica que está bastante estagnada. Ela destaca também que ela quer reduzir, em particular, o imposto sobre o valor agregado em 5%, e que na prática isso ajudaria no orçamento doméstico dos britânicos, faria com que eles tivessem capacidade de acomodar aumentos no custo da energia. Ela reforçou o seu compromisso, ela tem reforçado inclusive o seu compromisso com a meta de zerar as emissões no Reino Unido e que ela vai manter investimentos na energia renovável. E ela também prometeu suspender as chamadas taxas verdes nas contas de energia dos britânicos, como forma justamente de diminuir um pouco o custo da energia. Enfim, me parece que tem algumas coisas um pouco confusas, né? Ao mesmo tempo em que ela quer investir em energia verde, ela quer tirar a taxa verde que ajuda a financiar a energia verde. Ela fala em reduzir impostos, o que poderia impulsionar o crescimento econômico dentro de um contexto onde as famílias estão tendo realmente dificuldade para controlar o seu orçamento. Eu confesso que, olhando o programa econômico dela, eu senti fragilidade, eu não senti um plano muito consistente, muito organizado, muito bem estruturado de onde ela quer chegar.
Me parece que ela tem ali algumas bandeiras que ela foi assumindo ao longo do caminho e não houve necessariamente uma preocupação que essas bandeiras se falem, que essas bandeiras efetivamente estejam ligadas, estejam coordenadas. Então a gente vai ver como é que ela vai desempenhar aí o seu papel ao longo dos próximos tempos. O Reino Unido está com uma inflação altíssima, né? A maior inflação em décadas, está tendo dificuldade para ter crescimento econômico, tem questões relacionadas ao Brexit ainda mal resolvidas em termos de consequências, né? Consequências do Brexit. Tem a velha hard border entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, que volta e meia reaparece, que vai gerando aí tensões. É muito problema, Tanguy. Administrar o Reino Unido nesse momento não é simples, sem dúvida alguma. Daniel, eu queria passar para a Rússia, né? Porque a gente teve uma notícia importante sobre a Rússia hoje. O Putin aprovou uma nova doutrina de política externa russa, né, em meio enfim, a 6 meses de guerra na Ucrânia, baseada num conceito, né, o que a gente conhece muito bem, né, que já teve por aí diversas vezes, com várias roupagens diferentes, que é o conceito do mundo russo. Basicamente, essa ideia do mundo russo, né, quem ouve isso, né, normalmente costuma ter um frio na espinha, que é basicamente aquela ideia de que a nação ela vai além do Estado, né? Então, quando a gente fala em mundo russo, o que o Putin a menção que o Putin está fazendo é que a Rússia ela está onde os russos estão. Então, se tem um russo fora da Rússia, esse russo também deveria estar sob a proteção da Rússia. O documento que ele lançou hoje, Daniel, tem 31 páginas e estabelece a responsabilidade da Rússia em proteger, salvaguardar e promover as tradições russas e os ideais do mundo russo. A princípio, Daniel, lendo o documento, né, naturalmente eu li uma versão traduzida, a ideia que ele tenta passar é uma certa ideia de soft power, né? Então aquela ideia de que a Rússia ela tem determinados ideais que devem ser protegidos, devem ser promovidos e tal, e que a Rússia, portanto, é um centro de promoção desses ideais, desses valores, que vão, de fato, além de somente a galera que mora na Rússia, os cidadãos russos, de fato, o cara que tem o passaporte russo, a identidade russa. No entanto, Daniel, quando a gente lê o documento, a gente vê que fica uma brecha para a galera da linha dura, né, para uma galera mais intervencionista, para uma galera que é mais do chamado partido da guerra, tentar imaginar que talvez exista sim a possibilidade de essa proteção das tradições russas vir por meio de armas também. Né? Então, olha só, tem uma galera aqui que fala russo, que se considera russa e tal, e que está sendo ameaçada, sei lá como. A Rússia poderia se colocar como alternativa militar para a busca da proteção dessa galera. Isso aqui é um tema que o Putin repete constantemente, ele fala sempre sobre os 25 milhões de russos que vivem fora da Rússia. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes também, né? Como é que o Putin enxerga o fim da União Soviética como a maior tragédia geopolítica das últimas décadas. Então, a ideia que está presente nessa nova doutrina de política externa já não é mais apenas uma ligação emocional, uma ligação nacional, né, de que o russo que vive na Geórgia, por exemplo, o russo que vive na Ucrânia, o russo que vive no Cazaquistão, o russo que vive na Bielorrússia, o russo que vive sei lá onde, Daniel, ele poderia contar espiritualmente com a Rússia. Mas é quase que uma ideia de que a Rússia ela passa a assumir uma certa responsabilidade um pouco maior com relação a essa galera. Para além disso, Daniel, que me parece, assim, não é algo agressivo per se, mas pode abrir a possibilidade de ser interpretado de uma forma a justificar ações, enfim, agressivas no futuro. Essa nova doutrina de política externa também fala sobre a necessidade de intensificação, né, que a Rússia tem, da cooperação entre russos e países eslavos, China e Índia, e o fortalecimento dos laços com o Oriente Médio, América Latina e África. Tá? Então, basicamente, o que a gente está falando aqui, Daniel, é que a Rússia pretende intensificar os laços com todos aqueles que não estão colocando sanções contra a Rússia. É toda a galera que está meio que em cima do muro, ou então que está dando apoio para a Rússia, né, que não está colocando aquela pressão que os países da OTAN, junto com seus aliados, Japão, Austrália, Coreia do Sul e tal, estão colocando também. E há um espaço especial para o fortalecimento dos laços com Abcásia e Ossétia do Sul, duas regiões que a Rússia reconheceu como regiões independentes, pertenciam, teoricamente, à Geórgia, já tinham um autogoverno, tá? Mas eram reconhecidas internacionalmente como parte da Geórgia, e que lá em 2008 a Rússia reconheceu como independente. A Rússia, portanto, nessa nova doutrina de política externa,
pretende intensificar os seus laços, mais uma vez, com a Abkhazia e a Ossétia do Sul, Daniel. O Tanguy, no dia de hoje, a OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais os seus, digamos assim, agregados, entre eles a Rússia, decidiram que vão reduzir, cortar a produção de petróleo a partir do mês de outubro em 100 mil barris por dia. A justificativa para isso é que o preço do petróleo no mercado internacional vem caindo ao longo das últimas semanas. Até aqui no Brasil nós tivemos aí queda do preço dos combustíveis. Essa queda do preço do petróleo ela tem acontecido porque existe uma expectativa cada vez mais consolidada de desaceleração da economia mundial. A desaceleração da economia mundial muito puxada pela China, pelos Estados Unidos, pela União Europeia. E, claro, um mundo crescendo menos, demanda menos petróleo e, consequentemente, o petróleo acaba caindo de preço. Diante desse quadro que se desenha, a OPEP+, decidiu aí cortar a produção de petróleo em 100 mil barris a partir de outubro. É pouca coisa, não é nada demais, mas é, sem dúvida alguma, algo que merece nota aqui no Petit Jornal. E ainda na área energética, a Alemanha anunciou hoje que manterá de prontidão 2 de suas usinas nucleares para o caso de emergência, ou seja, para o caso de haver ali uma escassez, uma falta de energia mais significativa. Esse anúncio foi feito depois após a publicação do teste de estresse do sistema energético da Alemanha. Eu acho a Alemanha um negócio fascinante, cara. Teve teste de estresse simulando o que pode acontecer no inverno, etc, etc. É uma coisa muito organizada, rapaz. Eles são muito civilizados, esses alemães. Eu vou te dizer um Isso é negócio, horrível, hein? cara. Imagina essa previsibilidade toda, cara. Que loucura. Imagina, Você sai de esse casa já sabendo o controle. que vai acontecer. Que Pois coisa horrorosa. é muito planejamento. Enfim, mas o senhor Habeck, o ministro Habeck, sobre o qual a gente já falou várias vezes, insistiu que não haverá reversão de longo prazo no compromisso da Alemanha de acabar com a energia nuclear. Ele está dizendo que, a gente está vivendo aqui um momento difícil, um momento complicado, mas o nosso compromisso de longo prazo com a eliminação da energia nuclear permanece de pé. Lembrando sempre que o governo Scholz já anunciou diversas medidas para lidar com a crise energética, entre elas importação de gás natural de outros fornecedores, principalmente o gás liquefeito, reativar algumas usinas a carvão, aumentando inclusive bastante a importação de carvão, subsídios na conta de energia e o pedido aos cidadãos para que economizem o máximo de energia possível. Esse pedido ele foi extensivo ali a organizações públicas, a prefeituras, a órgãos públicos que inclusive estão desligando luz de monumentos à noite, estão ali tendo limitações, já estão estabelecidas limitações para o aquecimento quando o inverno vier, você não pode aquecer demais o ambiente porque isso aumenta o consumo de energia. Enfim, é a Alemanha aí se preparando, se planejando e dizendo que o foco no longo prazo não foi modificado e que o abandono da energia nuclear virá em algum momento no longo prazo. Daniel, o Talibã está reclamando de atentado terrorista. O Talibã falou assim, esse negócio de terrorismo é complicado também, né? Porque, sabe, tem uma hora que as coisas passam do limite. Então, isso aconteceu porque houve um atentado. O mundo é muito doido, Daniel. Às vezes, falar notícia é um negócio complicado. Porque teve um atentado, Daniel, em Cabul, contra a representação russa, né? E isso foi reivindicado pelo Estado Islâmico, e o Talibã reclamou. Aí eu fico imaginando a cabeça dos países ocidentais. O Talibã reclamou que o Estado Islâmico fez o atentado contra a representação russa no Afeganistão. Perfeito. Aí eu fico imaginando como é que a Polônia reage, por exemplo. A Polônia, assim. Foi contra a Rússia, viva. Mas foi o Estado Islâmico. Aí não. Aí o Talibã reclamou. Sabe? É difícil se posicionar. Como é que você faz? Eu sou a favor, eu sou contra nessa situação. Então, basicamente a notícia era essa, Daniel. Eu fiquei confuso, muito confuso com isso. Mas aparentemente, Daniel, o camarada, né, o homem-bomba, ele se aproximou da representação russa em Cabul. Quem está fazendo a segurança era o Talibã, né? Naturalmente é o governo nesse momento, né? Então, homens do Talibã estavam fazendo a segurança. Os caras do Talibã alvejaram o cara, e antes dele vir a óbito, né? Ele morreu naquele momento ali. O Talibã atacou um homem-bomba. O Talibã não queria que o homem-bomba explodisse, né, Daniel? Porque o homem-bomba é um negócio terrível.
Tá Ô, bom. Daniel, o Tá Talibã complicado isso, hein? são pessoas de bem, cara. Não pode. Homem Tá bom não confuso pode. isso, hein, Tanguy? Aí o Talibã abateu o cara do Estado Islâmico, explodiu do mesmo jeito, matou 2 funcionários da embaixada e mais 6 civis, né, que passavam naquele momento. Lembrando, Daniel, para a situação ficar ainda mais confusa, que essa prática de atacar centros diplomáticos, representações diplomáticas, era uma prática extremamente comum do Talibã, enquanto o Talibã era a contra-insurgência, né? Enfim, era insurgência na prática, né? Era o grupo que estava lutando contra a dominação norte-americana. Era muito comum que o Talibã fosse para frente de embaixadas, de consulados e tal, e fizesse o atentado. Então agora o Talibã está desesperado com isso, abatendo pessoas do Estado Islâmico que atacam a Rússia. E aí fica muito difícil, eu acho que os Estados Unidos vão nem se posicionar. Porque eu não sei, eu não gosto do Estado Islâmico, a Rússia eu também não gosto, o Talibã tem vergonha porque eu fiz um acordo com eles na hora de sair, que a gente já sabe, né? Negociou lá na época do Trump, inclusive. Enfim, então eu quis trazer, Daniel, a notícia que mais me deixou confuso nesse confuso ano de 2022, tá, Daniel? Ô, Tanguy, que loucura isso. Eu quero saber o seguinte: temos Polônia hoje? Daniel, a gente sempre tem Polônia, Daniel. Essa pergunta, a pergunta que ela é praticamente redundante. Daniel, você sabe que a Polônia ela está comprometida em fazer com que o mundo não precise mais da Rússia. Que a gente possa fazer igual o Ela desenho quer animado. riscar a Rússia do mapa, é Riscar a isso? Rússia do mapa, fazer igual o desenho animado, pegar o serrote, fazer assim, em volta da Rússia, ó, e jogar a Rússia no espaço. É isso. A gente tem que acabar com a necessidade. Entendeu? Mas a Rússia, Daniel, tem a tal da energia, né? E aí complica, porque pô, a pessoa fica querendo falar com a Rússia ainda por causa da energia. Então, Daniel, um cinema de Varsóvia inovou. E fez o seguinte: você vai no cinema e você assiste ao filme de cima de uma bicicleta ergométrica. E você assiste o filme pedalando. Pedala, pedala, Para pedala, gerar pedala, pedala. eletricidade, é isso E aí mesmo? você gera Ah, não é eletricidade. possível, É rapaz. Eu, verdade. eu vi isso numa série chamada. Como é que era? Aquela série da Netflix? Era Black Mirror. Black É Mirror tinha, isso. tinha um episódio que as pessoas ficavam lá pedalando, É gerando exatamente energia, isso. rapaz. Esse episódio foi na Polônia, provavelmente. Tá? Então, os espectadores eles assistem ao filme pedalando. E enquanto eles pedalam, Daniel, ele gera energia que é capaz de suprir cerca de 50% da energia consumida por aquela sessão de cinema. Então, Daniel, tem uma questão de saúde e tem a questão de fazer com que a Rússia ela se torne menos atraente, porque há pernas e suor polonês para tentar salvar o planeta Terra. E eu queria saber, Daniel, se você toparia ir ao cinema e pedalar durante 1 hora e meia. Mas imagina, Daniel, você vai ver Pô, um filme que cansa, hein, não é de 1 hora e rapaz? meia. Ou você vai assistir, porra, e o vento levou. Porra, É, meu aí é amigo, não tem complicado, né? condição, cara. Você vai daqui até a Europa pedalando. É muita coisa. Cansativo isso, hein, Tanguy? Sei lá, hein? Eu É posso isso. contratar Agora, alguém para também, pedalar para mim? se você assistir e o vento levou, você ilumina até a Torre Eiffel, de tanta energia que você vai gerar. Não é brincadeira, não. Ô, Tanguy, vamos falar de oligarcas? Por favor, solta a vinheta aí. Tanguy, você sabe que tem o dia da caça e o dia do caçador, né, Tanguy? Pois bem, no dia de hoje, nesse ano da graça de 2022, a Rússia resolveu sancionar Champagne e Ben Stiller, eles mesmos, os astros de Hollywood, que têm aí apoiado a Ucrânia, aliás, estiveram na Ucrânia, estiveram lá com Zelensky, etc., verbalizaram o seu apoio à Ucrânia. Isso não foi bem recebido em Moscou, Tanguy. Então, Moscou resolveu sancionar. Astros de Hollywood podem ser classificados como oligarcas? Eu fiquei um pouco na dúvida disso. Mas, de qualquer Oligarca maneira... pode, russo não. Mas Ah, aí tá. vira que segue. Mas, de qualquer maneira, eu achei interessante por conta da inversão. Da inversão à Rússia, entendeu? Perseguindo oligarcas de outras nacionalidades por estarem ali se posicionando contra ela, a Rússia, e a favor da Ucrânia. Então, o seu Ben Stiller e também o Champagne não poderão visitar ali o Kremlin, não poderão visitar a Praça Vermelha, porque estão sancionados pelo governo da Federação Russa. E tem mais, hein? O Champagne, ele estava na Ucrânia no dia 24 de fevereiro. Ele foi saído de lá junto com uma leva inacreditável de refugiados que saíram do país e tal, e ele teve que seguir o fluxo ali junto com todo mundo, tá? Então, depois ele voltou, se não me engano, para a Ucrânia, também encontrou com o Zelensky, o Ben Stiller também e tal.
Enfim, então, aparentemente, o Putin falou assim: já vi todos os filmes deles, já não quero mais ver de novo. Pode sancionar, esse povinho não vai aparecer aqui. Então tá aí, duras sanções, aparentemente. O Champagne tá chateado, viu, Daniel? O É, Champagne tava rapaz, querendo eu passar acho. as Tá férias. magoado. Ele queria passar as férias na Crimeia. Dar uma passeada ali, ele é Rússia, né? Então tá querendo dar uma passeada ali. Aparentemente não vai mais poder, Daniel. Se bem que para ele não é Rússia porque ele apoia o Zelensky. O Zelensky disse para Pois ele que é, a Crimeia é Ucrânia. Então tá confuso isso, hein, Tanguy? tá Se ele quiser confuso. passear pela Crimeia, é Ucrânia ou é Rússia? É, Depende aí daí do depende referencial. depende do referencial, exatamente, exatamente. Ô, Tanguy, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Sem vocês, esse projeto não estaria de pé. E nós não teríamos condições de produzir essa grande quantidade de conteúdo que temos produzido. Então, fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Se você ainda não é, fica o convite para se tornar no descritivo desse áudio, no descritivo desse vídeo. Você vai ver várias alternativas para você apoiar o Petit Jornal. Pode ser através da Aurelo. A Aurelo, inclusive, está dobrando nesse mês de setembro o primeiro apoio de novos apoiadores. Pode ser através do Patreon, se você vive no exterior. Pode ser Pix, pode ser PicPay. O que não faltam são alternativas para você apoiar o Petit Jornal. Fica de novo aqui o registro que, se eventualmente não aparecer o Petit Jornal no seu streaming, na sua loja de podcasts predileta, dá uma olhada lá no site do petitjornal.com.br para ver se não saiu um episódio novo, ou mesmo no YouTube do Petit Jornal. O YouTube do Petit Jornal tem sempre a gravação do podcast completa, sem cortes, erros de gravação, o pré, o pós. Vale a pena dar uma olhada lá no YouTube do Petit Jornal, além do fato de que o YouTube do Petit Jornal tem uma grande quantidade de aulas gratuitas, Tanguy. É isso. E hoje é dia 5 de setembro, segunda-feira. Isso significa que amanhã, terça-feira, às 21 horas, é dia de aula ao vivo no Petit Cursos. E a gente vai falar sobre economia chinesa. É isso, Daniel? É Economia isso, chinesa? economia chinesa. Economia A aula chinesa, está os pronta, senhor? desafios. Não recebi a Está aula quase ainda. pronta, está quase pronta, está Então tá bom. avançada, muitas discussões. A gente vai falar sobre bem comum, vai falar sobre caça a bilionários chineses, vai falar sobre crise imobiliária, vai falar sobre a China enfrentando dificuldades, a China torcendo pelo livre comércio, defendendo o livre comércio, porque esses protecionistas aí dos Estados Unidos da América Tudo e também comunista, do né? Reino Tudo, Unido, os tudo Estados Unidos só tem comunista. comunista. É. Pois é, e a China defende a liberdade comercial, defende Adam Smith em pleno ano da graça de 2022. É isso. Então, se você quer assistir essa aula, se você quer assistir a todas as outras aulas que a gente já deu no Petit Cursos, desde o longínquo ano de 2020, né, assim que começou a pandemia, acessa lá, petcursos.com.br, que eu tenho certeza que você vai se interessar e muito, vale muito a pena. O preço é camarada, a oferta é grande, tenho certeza que você vai gostar bastante. Amanhã estamos de volta. Lembrando, para quem assiste a nossa live aqui, né, para assistir a gravação ao vivo do nosso episódio, terça-feira a gente grava um pouco mais tarde, a gente grava às 23 horas. Então, se você quiser assistir, será muito bem-vindo. Se você assiste no podcast, se você assiste no YouTube, nada muda para você. Amanhã estamos de volta. Não é isso, Daniel? É isso, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Foi, Pronto, Daniel funcionou Henrique. Funcionou direitinho. Funcionou direitinho aí, rapaz. Funcionou, ficou a boa. direitinho. Ficou a boa. Certinho. Cara, uma galera comprou selo aqui. O pessoal tá intrigado aqui com o seu nome, Daniel Henrique, perguntando se é sobrenome. Henrique é sobrenome. Não é Comprou. sobrenome, não. É nome composto. É nobreza, tá, gente? Só seria mais nobre, né, se fosse Daniel Henriques. Porra, botar um S no final ia ficar Pô, bonito ia ser demais. bom, hein, cara? Pô, Ia ser bom. Socas, Daniel Henriques Rocha de Souza. Porra, é outra parada, cara. Pô, eu ia dizer que eu era descendente de Afonso Henriques. Eu sabia disso. Olha Ó, aí, tá Cíntia vendo? Acerqueira, olha aí o artigo pegando, hein, Daniel? Cíntia Acerqueira comprou 2 selos, muito obrigado pra Cíntia. Quem mais? Ih, rapaz, o resto da galera comprou, tava lá pra cima. Vou procurar aqui. Porra, esse cara aqui sempre me complica na hora de pronunciar.
PLOVLL02. Eu sei lá como é que fala isso, cara. Comprou 2 selos. Muito obrigado. Padre Para você Marcos, que eu não consigo falar seu nome. Padre Marcos comprou um selo. Obrigado, Padre Marcos. A sua Obrigado, Padre bênção, Padre Marcos. Marcos. A benção. Padre Marcos, você ouviu a Maria Beltrão pedindo a benção diretamente para o Papa? Ela resolveu. Cara. Ela resolveu não tem mais intermediário, foi direto no Odra. Saudações rubro-negras, Padre Marcos. Saudações rubro-negras. E você viu que o Papa Francisco trollou Maria Beltrão, né? Trollou Maria Beltrão, exatamente. Trollou Maria Beltrão. Virou para Maria Beltrão, perguntou se cachaça era água. E ela ficou sem entender que ela não imaginava o bom humor do Papa. É esse mesmo. Até que o marido dela até falou: Maria, é uma piada. O Papa está fazendo uma piada com você. PerCS89, imagino que seja Fernanda. Muito obrigado, Fernanda. Comprou selo também. Paranã, acho que é isso, cara. O resto da galera a gente agradeceu. Pessoal do YouTube, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua presença. Tem o valeu ali embaixo, tá? Então, ajuda a gente com o valeu aí. É isso, né, Daniel? Tem mais recados? É isso, gente. Não, por hoje é só. Até a próxima. Beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um agradecimento à TI do Petit Jornal. Valeu.